noite. Eu sou Paulo Gomes Neto e um dos diretores da TVC, da TV Comunitária Canal 6 da NET, do Rio de Janeiro. E é com muito prazer que estamos aqui fazendo uma entrevista, participando de uma entrevista e também na condição de militante da Liga Latino-Americana Os Irredentos. E estamos aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, na região dos Lagos, e com duas personalidades, dois companheiros, camaradas, que vieram de São Paulo e Santa Catarina, respectivamente. Professor Jandir Santin, professor de filosofia, e um dos dirigentes da Liga Latino-Americana dos Irredentos, e com o Geraldo Sardinha, de São Paulo, também um dos dirigentes da Liga Latino-Americana Os Irredentos, um anistiado político, ex-preso político no Uruguai e aqui no Brasil também. De forma que a TVC está fazendo aqui essa entrevista com os camaradas, e vamos falar aqui primeiro com o professor Geraldo, professor Santin, Jandir Santin, sobre a questão da América Latina, sobre a política norte-americana para a América Latina, né? E vou passar então aqui o microfone para o professor Jandir Santin nos falar sobre essa pauta, né? Quer dizer, sobre a política latino-americana e a opinião dele sobre a questão da política norte-americana aqui para a América Latina. Boa noite, telespectadores, e gratidão pela audiência de vocês. Todos vocês já participam de outros programas e sabem que a imprensa brasileira normalmente silencia as notícias importantes sobre a América Latina. A gente quase não sabe nada sobre outros países da América Latina, nada é divulgado aqui, a não ser que haja alguma tragédia, algum problema mais sério que denigra algum país da América Latina, que é citado nas nossas redes. Então a TV NET está tentando fazer o contraponto e ajudar a gente a entender um pouco esse labirinto que é a geopolítica mundial. Para começar, a gente precisa entender que quem manda no mundo realmente é o mercado financeiro. São os grandes bancos, as grandes organizações que detêm o poder econômico e que, com isso, eles conseguem manipular praticamente todo mundo, mas principalmente os países menos industrializados, os países que foram sufocados desde o início e que entraram como coadjuvantes do capital. E sempre esse sistema tem um guarda principal, um comandante principal, que é o império. Esse império passou já por vários países. Hoje, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos cumprem esse papel, o papel imperialista, que é fazer com que esse sistema se estenda por todo o mundo, se sinta único e faça as pessoas entenderem que é o único que manda, que toma decisões a nível mundial, né? E que todo mundo tem que se dobrar aos seus interesses. Então a América Latina sempre foi considerado o pátio traseiro, né? O pátio interno dos Estados Unidos. Isso sempre houve, de algum modo, algumas tentativas de vencer, de interromper esse domínio do Império, né? Assim como nós tivemos Cuba, tivemos inúmeras revoltas, inúmeros grupos de guerrilha e tal, assim como outros que, pela via democrática pacífica, né, pela via política institucional, tentou romper esses laços, né? Mas o Império sempre volta de novo
a tentar tomar as rédeas, né? E hoje se tornou cada vez mais escancarado para todos nós que esse intuito dos Estados Unidos não é em nenhum momento dissimulado. Eles estão assim com toda a força mostrando que eles querem impor as suas políticas para todos os estados da América Latina. E, claro, para nós aqui nos interessa saber não só que a política dos Estados Unidos, do capital para o Brasil, mas também para os estados vizinhos nossos, né? Mesmo que nós tenhamos tido uma cultura muito mais ligada primeiro à Europa, depois aos Estados Unidos, e um pouco de costas para a América Latina, eu acho que está mais do que na hora da gente entender que sem a gente se juntar com os outros países da América Latina que sofrem o tratamento dos Estados Unidos, a mesma imposição de todas as políticas do mercado financeiro e tal, que a gente precisa se unir para conseguir dar algum passo. Com a eleição do Biden, claro, houve muita gente que pensou que agora as coisas iam mudar, né? Que o império muda de acordo com quem está no comando desse império, né? Assim que pensavam que Obama, por exemplo, iria mudar as políticas só porque não tinha a forma de tratar o resto do mundo como o Bush. E hoje o pessoal pensa que o Biden, pelo fato de ser mais tranquilo do que o Trump, talvez pense em outro tipo de política. Mas ele já deu sinal de que, de fato, tudo continua como era antes e certamente essas políticas dos Estados Unidos estão se tornando cada dia mais patentes para a gente. A gente é só querer olhar, querer ver o que acontece, né? Que a gente vai ver que, de fato, essa política continua, o império tem que cumprir a sua função frente ao capital financeiro, e nós vamos tentar, então, nesse encontro dessa noite, explicar um pouco mais o que isso significa concretamente e talvez ver como é que cada país está tentando reagir frente a essa política. Bom, professor Jadir, muito bem colocado aí a sua posição nesse primeiro momento aqui da nosso bate-papo, dessa nossa conversa irredenta, né? Agora gostaríamos de que o companheiro, o camarada Geraldo Sardinha, nos falasse um pouco aqui para o telespectador do estado do Rio de Janeiro e para o Brasil e para o mundo, porque temos que na internet a TV tem uma circulação universal, mundial, né? Nos falar sobre a situação aqui da América Latina hoje. Bueno, em primeiro lugar, eu vou pedir aos companheiros ouvintes que eu vou retirar a máscara, né, cumprindo o protocolo. Veja bem, boa noite, meu nome é Geraldo Jorge Sardinha, eu sou membro, estou aqui como membro da Liga Latino-Americana dos Irredentos, sou orgânico à Liga e quando eu falo como militante da Liga Latino-Americana dos Irredentos. Olha, retomando aqui o que colocou o companheiro aqui, o Jandir, né, a questão da América Latina, eu acho que hoje da tarefa principal de todos os movimentos políticos, né, que tem uma visão diferente do conjunto da maioria das esquerdas, né, e que pensa um pouco de forma diferente como travar a luta nesse momento histórico, né, é que primeiro, para a gente entender o que acontece hoje na América Latina, nós temos que voltar ao passado, voltar à história desse continente, como se deu o processo de invasão aqui, qual foi os países que dominaram isso aqui, né, o que foi praticado pelo o Império, tanto o governo francês da época, português e espanhóis, o que praticaram nesse continente, que foi o verdadeiro massacre, extermínio dos povos originais, né, desse continente. E daí a gente vai começar a entender como é que isso vem se dando dentro do processo. Hoje, a questão da América Latina, como o camarada Jandir colocou, né, é que o Império, né, o Estado-Maior do imperialismo, o Estado-Maior militar do capitalismo no mundo, que é
os Estados Unidos da América do Norte, tendo um dos maiores exércitos, né, militar e um poderio bélico imenso, né, é capaz de dominar. E a questão da geopolítica, como joga essa questão da geopolítica ali, né? E para a gente falar do que está acontecendo hoje em cada país da América Latina, nós não podemos fazer uma análise isolada de cada país. Temos que analisar em conjunto o que acontece na Bolívia, o que acontece na Venezuela, o que acontece na Guatemala, o que acontece na Nicarágua, em El Salvador, em Honduras, né? E qual é o papel que tem tido essa mídia corrupta, subordinada aos interesses do império, né? Que pertence aonde tem influência das grandes corporações que hoje operam nesse meio de comunicação, né? Eu acho que eu vou pegar um pouco específico a questão da Venezuela, mas tentando ligar um pouco aí o que acontece. Hoje, a Venezuela, como nós sabemos, né, foi feito um processo depois de um governo neoliberal de direita lá, que assume um governo através de um processo democrático, né, que anteriormente houve uma tentativa de uma insurreição popular liderada por um conjunto de jovens oficiais, né, que estava imbuído das ideias de Simão Bolívar, daqueles libertadores, né, o resgate da geração passada, tentaram romper a dominação do imperialismo naquele país, né. Se deu uma tentativa, eu não digo golpe, porque não foi um golpe que envolveu o movimento popular, entendeu? E fracassou, mas depois o Chávez volta ao governo através de um processo democrático eleitoral, né? E são 22 anos de governo bolivariano, e nesses 22 anos a Venezuela foi o país que realizou mais eleições nesse continente, né? E, no entanto, é um país que nesse momento se encontra bloqueado, né, pelo imperialismo, né? O Maduro é tratado como um ditador, né, quando na realidade não é um ditador. É porque o imperialismo não aceita nesse continente nenhum governo de caráter popular, de caráter, né, que atenda às necessidades do povo e que lute verdadeiramente pelos interesses do país e pelos interesses dos bens e das riquezas naturais dos países. Então, como a gente vê a grande imprensa hoje, ataca diretamente a Venezuela. A Venezuela é uma ditadura, a Venezuela é violência, a Venezuela é um governo terrorista, Cuba é um governo terrorista. Agora, por que só se volta contra a Venezuela, o império? E por que os países, né, a maioria dos países da América Latina, principalmente agora através do Grupo de Lima, né, encabeçado por esses reacionários vendidos, né, Uruguai, né, secretário-geral da OEA, né, que tanto fez acontecer o que vem acontecendo na Venezuela, a mesma coisa ela aplicou aonde? Na Bolívia, né? Agora, a gente não toma, né, a mídia, né, e esses governos, né, e essa burguesia lacaia de cada país não vê o que acontece na Colômbia. O que é que acontece na Colômbia? Acontece na Colômbia um governo de direita, um governo narcotráfico, liderado pelo narcotráfico, né? É um Estado que só a cada ano elimina líderes de movimentos sociais, né? O ano passado foram 300 e poucos companheiros que foram assassinados através do processo de paz. Esse ano, a partir de janeiro até agora, no mês de fevereiro, foram 300 e poucos companheiros já eliminados. A imprensa sapaja, não coloca nada. Aí, há imigrantes da Venezuela, pessoas que saíram da Venezuela e influenciados por esses governos reacionários que foi patrocinado pelo Império, sai da Venezuela com a promessa de que fosse para Peru, para El Salvador, para Honduras, o Brasil, a Argentina, né, que lá eles iriam encontrar o reino lá, né. No entanto, o que foi que aconteceu depois da pandemia, e é essa que nós estamos vivendo aí? Foram expulsos desses países, expulsos. A imprensa não fala nada. Quantos regressaram à Venezuela e, depois de ter saído, abandonado seu país, sem capacidade de pensar por que estava acontecendo aquilo ali dentro daquele país, estão voltando à Venezuela? A imprensa não fala nada.
E as marchas que saíram o ano passado, em 2020, mais de 20 mil pessoas saíram de Honduras, da Nicarágua, da Guatemala, em marcha, caminhando até o México, atravessando Guatemala até chegar no México. Quantas pessoas saíram? O que aconteceu com essas marchas que foram de Honduras ao México? E lá tiveram que parar na divisa, frente ao muro estabelecido pelo Império, né? Ficaram dias e dias ali. As crianças foram retiradas dos pais, levadas para campo de concentração nos Estados Unidos, né? Os estados, os governos não falaram nada, a imprensa nada. Por quê? 2021 acontece outra vez saídas e marchas de pessoas se deslocando para lá para entrar nos Estados Unidos, não conseguem, são barrados, são eliminados. E nesse percurso, tem que se dizer quantas crianças, além de ter sido sequestradas pelo governo americano na época do governo Trump, né, levadas para campo de concentração dentro dos Estados Unidos, retiradas dos pais. Quantos foram sequestrados pelos grupos de narcotraficantes, transformados as crianças jovens em prostitutas, vendidas no mercado negro? Quanto? A imprensa não fala nada, volta só para a Venezuela. Aí nós temos o que acontece no Uruguai, o que acontece no Paraguai, o que aconteceu na Bolívia, pouco foi comentado. Por quê? Porque isso, um golpe militar, forjado pela OEA, né? E o povo deu a resposta como? Nas urnas. Né? Nas urnas deu a resposta. Então, é o que vem acontecendo. Por que acontece isso? Porque é uma política, como colocou o companheiro Jandir, de dominação. O Império quer voltar e tem a América Latina como o quintal dos Estados Unidos. É o desejo do domínio das riquezas de matéria-prima que nós temos no nosso continente. Né? Então, hoje nós temos, espalhando no Brasil, né? Olha o quadro do Brasil que nós estamos vivendo com esse governo. É um governo totalmente vinculado aos interesses das grandes corporações internacionais, vendida ao governo do Império, né? Aonde hoje se articula aquilo que é a mesma coisa que aconteceu na Colômbia e que vem acontecendo na Colômbia, a formação num processo rápido de milícias paralela, aparatos paralelo ao Estado, né, armado. O governo libera a venda de armas. Hoje em dia você está em pequenas cidades do país e criando escolas de treinamento militar de armas. Né? Para que está armando esse povo? Preparando-se alguma coisa lá para frente. O governo várias vezes já deu declaração inventando que nas eleições que ele foi eleito, que houve fake news, que houve roubo nas urnas, né? Então isso aí já é um preparo para 2022. E qual é a posição que nós estamos vivendo hoje? Quais são a política que os movimentos de esquerda estão fazendo no nosso país? Né? Então eu acredito que nós temos que aprofundar bastante em relação a uma análise mais séria, mais ligada à realidade, para que possamos entender o que vem acontecendo. Eu não acredito, né, que a coisa vai se dar por esse caminho. Eu acho que nós temos que batalhar, levar, e é uma das posições do pequeno grupo que eu participo, que é a Liga Latino-Americana dos Irredentos, que é nós continuarmos um trabalho de resgate da história, né, trazer essa história dos nossos antepassados, a história dos companheiros, do movimento que houve nesse continente, né, em luta pela verdadeira independência disso, né, e tentando gerar a memória dessa juventude, resgatar a história, gerar memória, para que a gente possa dar um avanço político. Né? Não adianta a gente querer fazer um governo de caráter democrático, mas se o Brasil não se concentra na questão da formação política, da formação ideológica, né, e da cultura desse país. Então eu acho que a situação hoje, eu vejo no ponto de vista muito crítica na América Latina. Eu acho que, né, eu terminei de ler um livro agora de um companheiro uruguaio, que é A Lenda Insurgente, que mostra realmente que nós, a qualquer momento, vamos
voltar a ter grandes movimentos de enfrentamento com os interesses americanos, né? Haja visto que eles estão se armando na América Latina, né? Olha o que está acontecendo no Equador, né? A Colômbia nós temos 11 bases militares do Império, né? Então eu acho que isso aí é hora da gente refletir, parar e refletir e tentar analisar mais a fundo isso aí. Muito bem, Sardinha, muito bem colocado aí, as duas colocações. Vocês dois, quer dizer, tanto o Jandir quanto o Sardinha, fizeram uma referência sobre a imprensa, né, quer dizer, a grande mídia nacional, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, né, quer dizer, ela não publica nada, não divulga essas lutas, esse movimento, nem denuncia essa política imperialista, porque ela está comprometida com essa política. E evidentemente que ela está atendendo os interesses dos seus grandes anunciantes, que são essas grandes empresas capitalistas. Então, eles estão sendo coerentes com essa política, né? Quer dizer, de ser leal a esses grandes conglomerados financeiros, empresariais do país. E aqui a TVC, Canal C da NET, ela tem procurado ao longo dos seus 20 anos de existência, dar vez e voz a esses movimentos, ainda que a gente seja uma TV ainda bem restrita e tal, mas nós temos exercido esse papel aí de uma forma brava e assim firme, né? Mas eu queria levantar uma questão aqui, que o governo do Trump, truculento Trump, quer dizer, que era o representante do Império, ele era um governo identificado com a extrema-direita, quer dizer, um governo fascista que apoiou e estimulou toda essa política de rapina, né, e de opressão sobre os povos da América Latina. Porém, ele sofreu uma derrota lá fragorosa, né, diante daqueles movimentos grandes que surgiram nos Estados Unidos, sobretudo quando a polícia assassinou covardemente aquele George Gould, lá o rapaz lá negro, né, lá nos Estados Unidos. Então houve aquele grande movimento e tal. Então nós acreditamos que imaginamos que esse recém-eleito lá, o Biden, ele foi vice-presidente do Obama. E na condição de vice-presidente, ele esteve no Brasil, quando a presidente Dilma ainda governava o Brasil, que sofreu um golpe violento aí, né, por parte desses grupos extremistas de direita. Ele esteve no Brasil e ainda estava em vigor a Comissão Nacional da Verdade, que apurava as arbitrariedades e as violências cometidas pela ditadura, né, quer dizer, tentando fazer essas reparações. E ele esteve no Brasil e entregou à Comissão Nacional da Verdade, a presidente Dilma estava presente, muitos documentos trazidos dos Estados Unidos a essa comissão. Então eu imagino que esse Biden, ele tem uma visão, mesmo sendo dirigente de um império, né, quer dizer, mas ele tem uma visão não de extrema direita, fascista. Tanto que ele tem Bolsonaro, por exemplo, o presidente do Brasil, ele era alinhado assim, de uma forma até servil ao Trump, né, quer dizer, ele fez continência para a bandeira dos Estados Unidos, quis nomear o filho embaixador lá, não conseguiu. E parece que há uma contradição entre a política do Biden, que é mais preocupado com a questão do meio ambiente, né, quer dizer, discorda da posição do atual governo brasileiro, e a questão dos direitos humanos mesmo, né, porque esse governo atual é um governo genocida, né, quer dizer, um governo no momento que vivemos uma pandemia violenta, em que milhares e milhares de brasileiros estão morrendo, ele está mais preocupado com armas do que com a vacina. Quer dizer, a gente vê que a política desse governo é realmente de crueldade, né? Quer dizer, então eu imagino que haja uma pequena contradição na política do imperialismo para a América Latina. O Trump aprofundou, recrudesceu a política contra Cuba nos Estados Unidos e contra a Venezuela. Eu sei que o Império tem uma política a conduzir, tem interesses financeiros grandes
E ele representa isso. Mas é sobre essa contradição que eu gostaria de ouvir a opinião aí dos dois camaradas, se isso não pode significar uma contradição dentro do imperialismo. Quer dizer, aqui no Brasil temos um governo de extrema direita, ele lá não se enquadra nessa política, né? Quer dizer, de genocida, ao contrário. Em questão da pandemia nos Estados Unidos, ele já tomou uma série de medidas que contrariou o anterior. Eu queria ouvi-los sobre isso. Bom, claro que a história não necessariamente é lógica, né? Sempre existem surpresas e mudanças que às vezes não serão esperadas. Com o Biden a gente pode esperar, por exemplo, claro, um cuidado maior com a questão do meio ambiente. Basta ver que ele assinou o protocolo já de Paris e tal, e também já mandou para o governo brasileiro uma série de reclamações a respeito de como o Brasil, como o governo, está tratando o meio ambiente. Então, talvez nesse ponto, e parece que haja uma certa tentativa de resposta do Brasil, através do vice-presidente Mourão, que está assumindo um pouco esse setor, né, da questão do meio ambiente e tal, e que haja alguma contradição realmente com o nosso governo e que isso ajude a manter um pouco mais a questão do meio ambiente. A gente sabe que o meio ambiente muitas vezes pode ser cuidado não por amor ao meio ambiente, mas por amor ao que ele pode dar, né? Que é o dinheiro. Você pode, se você cuidar do meio ambiente, você ganha mais, inclusive a médio e longo prazo. Então é uma medida inteligente a gente cuidar do meio ambiente, né? Tanto para a esquerda como para a direita, né? Então eu acho que alguma contradição nesse ponto deve haver, e talvez isso ajude a que a questão do meio ambiente comece a ser tratada de um modo um pouco melhor, porque de fato nos últimos anos foi um desastre total, principalmente no ano passado, né? A questão do Pantanal e a questão da Amazônia. Na questão dos direitos humanos, é um tema interessante, mas é um tema muito vago, né? Porque afinal, por que os direitos humanos, porque na Colômbia não são cuidados para nada, se mata à torta e à direita todos os dias, e eu vi hoje ainda uma estatística, as Forças Armadas matam pelo menos cada 2 dias, né? Então, e por que lá não vale, né? Então aí a gente tem que entender a diferença. E esses dias um venezuelano que eu encontrei, motorista de Uber, ele me disse qual é a diferença entre Venezuela e Colômbia para os Estados Unidos. Que a Venezuela tem petróleo, tem urânio e tem outras coisas que servem muito para os Estados Unidos, e eles queriam isso. A Colômbia, por seu lado, é a maior produtora de coca. E a coca é muito mais fácil de você explorar e fazer render, e a gente sabe que a CIA é um dos grandes beneficiários disso, e a CIA está com interesse, por isso que eles protegem a Colômbia, onde eles têm um mercado garantido, tranquilo, com 11 bases militares, né? E por outro lado atacam a Venezuela porque tenta ser independente, né? Então, alguma contradição, alguma mudança pode haver a partir da política norte-americana, mas o principal, o básico daquilo que o Império quer, que é o domínio das riquezas e das consciências. Para dominar as riquezas é muito mais fácil, ao invés de você fazer guerra, se você domina as consciências, né? E nós aqui do Brasil criamos um terreno muito propício para isso, né? A partir da ditadura militar 64-85, houve assim uma piora na educação, no nível da educação, na formação de consciência, de brasilidade, etc., né? E houve assim um aumento imenso de pessoas que de fato não têm nenhuma consciência do que é ser uma nação, do que é ser um país, do que é ser um brasileiro, né? Quer dizer, nós perdemos toda a capacidade de pensar o país, né? Nós não temos projeto de Brasil, né? Nem a burguesia tem, nem a esquerda tem, nem o povo tem. Todas as tentativas que houve de tentar criar um projeto nacional, todas elas fracassaram, se interromperam pelo meio, e se não se interromperam por própria conta, foram interrompidos à força. Então, a realidade é que nós
seguimos uma política que o Império vinha trazendo desde o tempo de Pinochet no Chile. O Chile foi totalmente desindustrializado. Essa política passou pela Argentina, agora está passando aqui, o Brasil está sendo desindustrializado e voltando a ser uma colônia produtora de matéria-prima. Então, essa é a verdadeira e grande política do Império. A verdadeira e grande política do Império. Então, a gente tem que entender que o domínio é feito através de três coisas. Primeiro, o domínio econômico. Então, todos os países estão dependurados nos grandes bancos. E agora, com a pandemia, ainda mais. Até o nosso presidente disse que o Brasil está quebrado. Então, a primeira coisa é isso, quer dizer, todos os países estão como se estivessem manipulados, bonecos manipulados pelo mercado financeiro. O segundo é a força militar. E essa força militar agora foi incrementada através da polícia, as empresas particulares de segurança, e nós temos aqui no Brasil um fenômeno terrível que mais ou menos seguiu aquilo que os paramilitares fizeram na Colômbia, que são as milícias. As milícias incentivadas, inclusive, com essa venda de armas, etc. E outro ponto é ideológico. E aí os meios de comunicação fazem essa parte. Aí Cuba é ditadura, Venezuela é ditadura, Nicarágua é ditadura, da Bolívia não falam nada, porque houve uma volta àquilo que os bolivianos queriam realmente, um governo independente, que inclusive agora recusou a ajuda do Banco Mundial e do FMI, mas isso não se fala nada, quer dizer, porque não interessa. Agora, por outro lado, e não se fala nada da Colômbia, de tudo que se faz de errado, não se fala nada do Peru, do Chile também não se fala, que lá existem protestos continuamente no Chile, nada disso se fala. Então, por esses três meios, se consegue dominar o povo da América Latina em geral, e o nosso povo brasileiro com mais facilidade, porque vamos dizer, o grau de instrução, de educação brasileira é bem inferior, inclusive, ao Paraguai e a outros países que economicamente não são tão poderosos como o Brasil, mas que têm uma educação ainda melhor que a nossa. Então, por esses três meios, há uma dominação quase completa, Por isso que é relativamente fácil esse domínio. Relativamente fácil esse domínio, a não ser aquilo que o Sardinha falou antes, que a gente comece a repensar as coisas e comece a se organizar para fazer frente a essa dominação. E aí frente a essa dominação pode começar pela ideologia, que é o caso de meios de comunicação alternativos. Eu acho que o Sardinha podia ilustrar um pouco isso. Existem muitas iniciativas, no caso, a iniciativa da qual estamos participando agora, a TVNet, e muitas outras. Por esse lado, eu acho que a gente pode começar. Depois, é preciso um outro tipo de economia, que a gente sabe criar uma economia circular, como você fala, de economia solidária e tal, em que os pobres consigam se organizar fora desse grande macroeconomia, e criar outros modos de formação. E a outra parte, que é a questão militar, a questão da força e tal, isso já é uma questão para mais adiante, você repensar como é que você vai fazer frente a essa grande força. Então eu pediria ao Sardinha que nos falasse um pouco sobre esses meios alternativos, que eu acho que pode ser um bom caminho para todos nós. Perfeito. Bem, companheiro, só de falar um pouco sobre isso, o camarada Jandir colocou, eu vou retomar lá o começo do companheiro Paulo, camarada Paulo, é que o atual presidente dos Estados Unidos trabalhou no governo Obama. Você foi vice-presidente da República. Secretário, Também. E ele foi um dos que organizou a derrubada do Gaddafi, participou no projeto de derrubada do Gaddafi. Entendeu? E eu não vejo nenhuma contradição de caráter antagônica entre os democráticos e os republicanos. São todos iguais. Só que um é o tom, como o Bolsonaro no Brasil, sombrosão. Qual é a diferença ideologicamente e os objetivos estratégicos? Onde tem diferença entre Bolsonaro e Mourão? Nenhuma.
A única diferença política, estratégica, ideológica não existe. Existe em comportamento. O Bolsonaro é um cara bruto, ignorante, que ele descobriu uma forma de se dirigir às massas mais atrasadas politicamente. Olha, quem leu aqui, os camaradas devem ter lido o livro do Goethe, aquele escritor alemão, em Fausto, ele cita que a maior tragédia é a massa ignorante. É a massa ignorante, um povo que não tem ignorância. Gente ignorante. Não, eu acho que nós temos que se rebelar, eu acho que o povo tem que tomar consciência e saber que só vamos conseguir a nossa independência com a unificação e com o resgate da história da pátria grande. Ou um processo que se prepare a longo prazo, não vai ser nem para mim, nem para os camaradas, isso aí vai ser para um processo. E eu acho que só para fechar, retomar um pouco o que o camarada Jandir colocou, e um camarada do jornal, diretor do jornal Resumo Latino-Americano, Carlos Arnari, que é um dos grandes jornalistas, colocou para nós aqui no Brasil: olha, camarada, nós temos que procurar proliferar, socializar esse tipo de comunicação que nós estamos fazendo. Somos pequenos, somos uma formiguinha, mas nós estamos cumprindo uma tarefa, que é de resgatar a história do nosso continente e contribuir para que surja nesse nosso país e em outros países organizações que tenham projeto, né, e que prepare essa juventude, compartilhando com ela, né, para que um dia surja um movimento verdadeiramente revolucionário com um projeto de independência para toda a América Latina. E eu acredito o seguinte: existem documentos aí que foi da nossa geração, de alguns movimentos, que já lá atrás alguns companheiros elaboravam, que é: nós temos uma tarefa hoje nós não podemos partir para um confronto, como colocou o camarada Jandir, mas nós temos muitas coisas que podemos fazer, é ir tentando criar o novo dentro do velho. O que é criar um novo dentro do velho? É criar novas formas de convivência nessa sociedade podre, né? Resgatando também as palavras do comandante Che, a construção do homem novo e a mulher nova. Para ser verdadeiramente revolucionário, camarada, nós temos que mudar nós também. Nós precisamos mudar, como disse o Mário Benedetti, pegar essas duas coisinhas aqui, ó, e virar ao avesso. E se colocar, se nós realmente temos capacidade. O Frei Beto disse uma coisa correta lá atrás, né, eu tenho comentado com o Jandir. Não foi a ideologia socialista que fracassou, camarada. Não foi a ideologia comunista que fracassou. Nós não tivemos a altura naquele momento histórico de ser um verdadeiro comunista, um verdadeiro socialista. Como não somos até hoje, temos que aprender no dia a dia. Tá? Então eu queria deixar isso aí e vamos continuar, estamos aqui. Muito bem, eu acho que vocês colocaram muito bem a questão. Agora, eu queria retomar esse assunto da seguinte forma: eu acho que há três questões importantes hoje aqui no Brasil e na América Latina. Primeiro, a questão nacional, a questão da democracia e a questão social. Você tem razão, quer dizer, o Biden foi vice-presidente do Obama, e o Obama estava no Brasil na época, quando autorizou a invasão da Líbia. Dentro do Itamaraty. Dentro do Itamaraty, de Sadia, e, consequentemente, o assassinato do Gaddafi. Quer dizer, e assim vem essa política. Agora, o que eu vejo é que dentro dessa questão a política ela é dinâmica, é dialética, as coisas vão mudando, como as nuvens, né? Quer dizer, que estão mudando toda hora, de repente muda tudo, né? Quer dizer, está no sol, de repente vem uma chuva. Mas você precisa ver que, às vezes, o imperialismo, nos seus interesses estratégicos, eles, às vezes, tomam posições contraditórias na política imperialista. Por quê? Houve um caso, por exemplo, quando o Carter assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele desarticulou o apoio a essas ditaduras militares fascistas reacionárias aqui na América Latina, né? Sobretudo aqui no Brasil. Ele aqui confrontou os militares, quer dizer, o governo Geisel, e mandou a mulher aqui, a mulher dele, o Carter, dando declarações, e terminou aprofundando o
fim do regime militar no Brasil, com a política de direitos humanos. Na questão nacional, eu acho que você tem razão. Quer dizer, a questão nacional, o imperialismo tem interesse que isso aqui é uma colônia. Foi uma antiga colônia de exploração dos portugueses e dos europeus. Quer dizer, portugueses, Europa, né? Portugueses, europeus e Inglaterra, né? E depois dos Estados Unidos. Quer dizer, é uma colônia. Então, do ponto de vista nacional, há o interesse de manter isso aqui uma colônia. É correto. Do ponto de vista social, eu concordo também que há o interesse não há grande discordância de manter o povo na fome, na miséria e na desgraça. Atualmente, não sei se ajudaria este governo que está aí, que está estimulando armas e armamento, o povo comprar armas, etc., em que as polícias militares têm aí desenvolvido uma política de massacre em cima dos negros e dos pobres. Os presídios brasileiros estão cheios de jovens de 20, 25 anos, e na periferia das grandes cidades, quem está sendo atacado são os pobres. Então, na questão social, eu acredito que não haja contradições realmente, nem na questão nacional. Mas na questão da democracia, estrategicamente, em determinado momento, não há interesse que haja um governo de ditadura, não haja um governo de massacre, de destruição das comunidades ribeirinhas, dos índios, o desmatamento da Amazônia, ataque aos negros, questão mesmo das condições sociais em que vive a população pobre e trabalhadora do Brasil. Então, a questão social e nacional, sim, eu concordo. Agora, na questão da democracia, há interesse em determinados momentos que não haja. Eu acho que há uma diferença entre o Biden e o Trump. O Trump era um truculento, e a diferença entre ele e Biden, porque ele era um homem muito rico, um grande capitalista, um homem que detentor de grandes negócios imobiliários, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Europa, até no Brasil tem um hotel aqui de Trump, né? Conglomerados imobiliários e hoteleiros. Então, e este não, é um senador, um homem que é uma vida de tragédias e tal, e que eu acho que ele foi eleito dentro dessa bandeira lá do movimento dos negros, do povo lá rebelado contra essa política truculenta do Trump, né? Mas eu concordo com você, é verdade, porque no último debate nos Estados Unidos, na eleição presidencial, eu acompanhei pela televisão e me recordo que quando o repórter abordou a questão da Coreia do Norte, o Biden criticou o Trump dizendo o seguinte: você dialogou com aquele marginal lá da Coreia do Norte. Então você vê que uma forma como ele se dirigiu ao país lá que está sendo massacrado, bloqueado e que luta pela sua soberania nacional. E então há um interesse assim de dominação, porque é um império, né? Mas na questão da democracia eu acredito que há uma contradição. Eu acredito que o fascismo aqui, o protofascismo hoje encarnado no atual governo Bolsonaro-Mourão, e aquele Heleno também, que é outro, né, que cometeu um massacre lá no Haiti, matou mais de 300, comandou, e até nessa condição foi afastado lá pela ONU, né, e destituído pela presidente Dilma na época, né, aqui também foi desautorizado e tal. Então, dentro desse pensamento, é que eu acho que na questão social e na questão nacional, sim, o Império não tem diálogo, né, vai manter essa política, mas na questão da democracia eles podem ter, dialeticamente, dinamicamente, uma contradiçãozinha no sentido de apoiar, entendeu, este governo atual que vivemos no país. Mas vamos voltar então à América Latina aqui. Gostaria de dar continuidade a esse tema e depois ouvir aí, saber como é que está a questão do Equador, por exemplo, lá que vai ter segundo turno agora. Tem lá um índio que estava lá disputando, tem lá um outro representado lá pelo candidato do Correia, né? E é uma questão que interessa muito para nós aqui, a política lá do Equador, que nós estamos atentos e acompanhando o desenrolar de todo esse processo aqui na América Latina, né? Quer dizer, o Chile também, rebelado, a Bolívia tomando posições lá democráticas, a Argentina conseguiu lá eleger um governo progressista, né, quer dizer, que também está em contradição com este governo aqui, né, do Brasil.
E dentro desse raciocínio eu queria que vocês ainda manifestassem aí a opinião aí da Liga, né? Eu concordo com o camarada Paulo que ele colocou, só que, do meu ponto de vista, ainda há uma contradição. Esse respeito à democracia, gozado, só se dá o respeito à democracia nos países que lhe interessam. Para ter um país mais violento do que a Colômbia, Contradição. onde se assassina, fizeram um processo de paz e não tem nenhum respeito, onde opera milícias paralelas ao Estado, essas milícias são financiadas pelo Estado, e além disso funciona, opera os grupos de narcotraficantes com cobertura do Estado. As eleições foram sujas. Quanto por cento teve o Duque nas eleições dele? Quanto por cento teve o presidente que foi eleito em Honduras? Não há nenhum protesto. Qual foi o protesto que fizeram com o golpe militar na Bolívia? Nenhum. Quer dizer que a democracia só é aquela que interessa ao império. Sim, na época do Trump isso. Não, na época do Trump, mas que a posição do governo agora, americano atual, democrata, que respeita a democracia, é a mesma, camarada, é a mesma. Essa semana ele deu 2 declarações que ele falou: eu só negocio com a Venezuela se Maduro renunciar ou se Maduro chamar as eleições. Ora, por que ele não diz isso para a Colômbia? Por que ele não fala isso para Honduras? Por que ele não deixa o processo correr de forma normal lá no Equador? E está fazendo um jogado sujo? Já vai para 25 dias, não chegaram ainda a contagem do primeiro turno. Já não definiu quem é o primeiro nem o segundo. E o que sai em terceiro lugar está reclamando. Ontem reclamou de volta. Cadê a democracia? Não funciona? Por que não condena aqui os grupos paramilitares? Será que a CIA não sabe? Então isso é confuso. Eu só queria aproveitar para fechar, né, e dizer, e eu quero deixar aqui para os companheiros ouvintes, né, que nós temos um canal no YouTube, também abrimos um novo canal Cine Clube, comandante Andrezito Artiga. Andrezito Artiga foi um comandante guerrilheiro dos índios guaranis, né, que lutou contra as tropas portuguesas, espanholas, lá no sul do país, que chegou a ser governador da província de Correntes, mas lutou no território brasileiro, enfrentou as tropas portuguesas e as tropas espanholas que se juntaram para destruir a banda oriental de José Artiga. Tá? E o nosso canal chama Canal Irredento, em YouTube, e lá temos o canal normal, onde um processo de resgate da história, que estamos entrevistando todos os velhos camaradas da luta revolucionária no continente a partir da década de 50, né? E temos o Cine Clube, onde a gente artiga. Passo a palavra para os companheiros ouvir o canal e assinar também no canal. Muito bem. Eu vou entrar na questão da democracia. A minha tese é que não existe democracia quando existe sociedade de classes, que sempre vai estar governado pelo dinheiro. Então, verdadeira democracia de fato não existe, não vai existir, e a democracia representativa está em crise no mundo todo, né? Cada vez há menos gente participando das eleições, há mais notícias e acusações de corrupção, etc., né? Então, frente a isso, a gente poderia trabalhar como? Um outro tipo de democracia. Para nós, irredentos, essa democracia se chama sociocracia, né? Que é o poder distribuído entre todos, em que a gente junto resolve os problemas da sua comunidade, do seu grupo, da sua entidade, da sua organização, etc., né? Em que a gente empodera todas as pessoas que participam, elas se tornam com poderes, empoderadas pelo saber, pelo conhecimento e pela necessidade de colocar a sua opinião, o seu ponto de vista e assim aprender junto. Então, a gente precisa realmente de um outro tipo de democracia e a sociocracia seria um pouco esse método, né? E esse método que vai se dar primeiro em grupos menores, é claro, organizações menores, e que depois isso pode se tornar uma coisa mais ou menos institucionalizada para grupos maiores, com outro tipo de representação, que não os partidos, né? Eu defendo que partido de esquerda que se
que se valoriza não participa de eleições, né? Porque de fato o sistema eleitoral é um sistema totalmente corrupto, totalmente desviado das suas características e não leva realmente à participação do povo. Então, para nós, em Redentos, a democracia representativa é uma farsa, e cada vez se vê mais isso na prática, né? Em todos os países isso está acontecendo, né? E a gente então vai para um outro tipo de democracia chamada sociocracia. Nesse sentido, eu queria dizer que os sinais de esperança no meio desse mundão escuro que a gente está divisando aí, eu acho que andam por aí. São essas pequenas experiências de grupos de permacultura, grupos ligados a pequenas organizações de bairro, do interior, gente que começa a cultivar junto, que começa a renegar os agrotóxicos, que começa a criar comidas diferentes e principalmente um novo poder, que é esse poder popular, baseado num modo de se organizar de modo diferente, inclusive na economia. Não uma economia de extorsão, de juros, etc., mas uma economia de colaboração. Bom, retomando esse assunto aí, é o seguinte: na verdade, quando eu falo a questão da democracia, não é a questão de democracia como o fim de um governo da democracia, mas é uma questão de pontos de liberdades democráticas. Essas liberdades elas têm uma validade, porque na ditadura militar, por exemplo, nós não podíamos estar reunidos aqui, falando abertamente, num canal de TV fechado, né? Quer dizer, seríamos todos presos, nem poderíamos falar. Então não é a democracia como governo, enfim, quer dizer, no sentido de liberdades democráticas, né? Como que te dá uma liberdade de ação para você organizar, você lutar. Porque, na verdade, é uma velha discussão no campo da esquerda, né? Que é o seguinte: a nossa luta aqui, eu penso que ela tem um caráter de libertação nacional. O inimigo principal é o imperialismo. Então, pau nele, nesse imperialismo. E a luta é pelo socialismo, que é o nosso objetivo maior, o socialismo revolucionário, né? Quer dizer, e que temos muitas afinidades com Cuba, lá com a Venezuela, Coreia do Norte também tem desenvolvido uma política em defesa lá de condições dignas ao seu povo, né? Então não há grandes discordâncias nossas aqui, eu acho que temos realmente pontos de vista comuns, apenas queria registrar isso. Mas finalizando aqui a nossa entrevista, porque já o cinegrafista aqui, o nosso amigo Edmilson, e queremos cumprimentá-lo aqui por estar fazendo essa entrevista, né? Na retaguarda ali, né? Vamos agora ver as considerações finais aqui dos camaradas para o público e o telespectador da TV comunitária Canal 6 da NET. Bem, telespectadores, o que eu posso dizer hoje é o seguinte: bom, o panorama parece muito difícil e a história passou por muito desses passos, né? E então a gente sabe que depois de uma época de uma certa abertura, de uma certa melhora econômica, sempre parece que voltam esses momentos mais sombrios. Então eu acho que é um tempo da gente ter paciência, estudar, se preparar, voltar às raízes, né? Para nós, por exemplo, voltar às raízes das lutas populares, e de todas as vezes que o povo tentou, né? Desde lá no começo da humanidade, vamos dizer, passando pela escravatura, né? Pelos escravos que lutaram, pelos servos das glebas que lutaram, depois os operários, etc., né? Eu acho que é um tempo para isso. Então aproveitar esse tempo de pandemia e esse tempo de secura, de realizações políticas melhores, né? Para a gente se preparar para poder depois, na medida que a gente vai tendo condições, se organizar para criar uma nova sociedade. Bueno, em primeiro lugar eu queria agradecer ao companheiro Paulo pela oportunidade, né, cedida aí à Liga Latino-Americana dos Redentos, ele também é membro, né, pela essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje podendo expressar. Queria agradecer também ao público, né, e dizer que nós estamos juntos nessa luta, né, e que, como nós afirmamos, unidade, luta e vitória. Vitória
luta e unidade. Essas três coisas estão ligadas intrinsecamente, dialeticamente, a gente marcha nisso. E fechar com um forte abraço revolucionário, militante a todos, né? E dizer a consigna da Liga Latino-Americana dos Irredentos, que é amar, lutar e transformar. Um abraço para todos, com todo carinho revolucionário. Bom, a TVC Canal 6 da NET, ela se sente honrada e é um orgulho para nós aqui da TV possibilitar a oportunidade ao telespectador do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro, a oportunidade de ouvir aqui esses dois camaradas aqui, para dar a opinião deles aí, né? Mas também da Liga Latino-Americana dos Irredentos, sobre a atual problemática que vivemos todos aqui, essa tragédia política do governo genocida de Bolsonaro, e a nossa homenagem aqui aos milhares de brasileiros que estão morrendo devido ao Covid-19. Muito obrigado, e a TVC Canal C da NET é uma emissora que está à disposição da Liga sempre e sempre. Paulo, dizer para você o seguinte, e dizer que nós dois somos camarada, vai fazer quase 60 anos, estamos juntos. E se estamos juntos até hoje, é porque temos alguma coisa em comum, que é lutar para que um dia conseguimos contribuir na formação de uma nova organização revolucionária, que lute pelos verdadeiros valores do comandante Che, o homem novo e a mulher nova. Estamos juntos. Sardia, faço minhas suas palavras. Gostaríamos de fechar essa entrevista, essa conversa aqui com os camaradas Geraldo Sardinha e o professor Jandir Santin, e com enorme alegria, com enorme prazer, com grande honra, homenagearmos ao camarada Rafael Martinelli, que faleceu há um ano atrás em São Paulo, que foi um dos fundadores da Liga Latino-Americana dos Irredentos, e foi um velho lutador na luta dos ferroviários, como dirigente nacional da Confederação Nacional dos Ferroviários antes de 64, foi membro do partido, e um dos fundadores da Ação Libertadora Nacional, ALN, junto com Carlos Marighella, Joaquim Câmara Ferreira, organização a que com muita honra eu pertenci, e militamos nessa organização que foi uma das que comandou a luta armada corretamente e fervorosamente contra o governo militar ligado ao imperialismo norte-americano. Então, nessa homenagem, queríamos ouvir aqui o professor Jandir e o Geraldo Sardinha para homenagear esse grande camarada Rafael Martinelli. Camarada Martinelli, um grande capitão. A gente quer... eu queria aqui dizer da grande força que eu encontrei em você, tanto assim que depois que nos conhecemos em 2014, nenhuma vez eu vim a São Paulo sem que eu fosse vê-lo para estar com você e aprender muitas coisas. E você sempre manifestou a ideia de morar em Chapecó, que sempre gostou de ir para lá. E eu quero dizer a você que você está em Chapecó, que você está lá acompanhando a gente nas lutas que a gente faz, na questão da permacultura, na questão da formação de gente, na formação de quadros, e que você pode estar tranquilo que você está realmente conosco em Chapecó. Velho camarada do meu coração, com quem eu tive o prazer de compartilhar uma boa parte da minha militância, depois de 2013, no Fórum Político de São Paulo, depois junto na construção da Liga Latino-Americana. Né? Muitas coisas aconteceram entre nós durante a militância, né? Estamos aqui, como o Jandir, o Paulo colocou, resgatando o teu legado, trabalhando, militando na perspectiva de também construir o teu sonho, que era construir uma cooperativa, construir um espaço para a Liga Latino-Americana dos Irredentos, e apostando na juventude, apostando na formação de quadros, apostamos na contribuição do resgate da história, na contribuição de que um dia surja uma organização de novo tipo nesse país, para levar à frente o movimento revolucionário de libertação nacional. Camarada, eu sei que você era filosoficamente espírita, e você acredita nisso. Eu respeito,
mas digo que aonde você estiver, a partir da tua opção religiosa, da tua opção filosófica, eu sei que você está junto com a gente aqui e em qualquer lugar, e sempre estará junto em toda a minha militância revolucionária. Um abraço, um beijo e todo carinho. Bom, Rafael Martinelli, que foi um grande lutador do povo desde a sua juventude em São Paulo até o seu último dia de vida, com 97 anos de idade. Rafael Martinelli, presente Presente. agora e sempre.